Quando aquela mulher entrou na festa, o salão inteiro ficou em silêncio por alguns segundos. Não porque ela era importante, mas porque ninguém entendia o que uma mulher tão simples fazia ali. O vestido dela era velho. Os sapatos estavam gastos. E dava para perceber no olhar das pessoas o desprezo. Algumas mulheres começaram a rir baixinho. Um homem chegou a dizer: "Ela deve ter entrado pela porta dos funcionários." E foi aí que a humilhação começou. Mas o que ninguém naquela mansão sabia era que o dono da festa já estava observando ela desde o momento em que entrou. E alguns minutos depois, ele faria uma coisa que deixaria todos naquela festa sem reação. Aliás, antes da história continuar, me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu adoro ver até onde essas histórias estão chegando o coração vermelho. E se você gosta desse tipo de história emocionante, já deixa o like e se inscreve no canal, porque praticamente toda semana tem uma nova história que mexe com a gente. Assim que atravessou os portões daquela mansão, ela soube que não pertencia àquele lugar. O caminho até a entrada principal era cercado por carros luxuosos, fontes iluminadas e jardins tão perfeitamente cuidados que pareciam cenários de filme. Homens de terno riam alto segurando taças de vinho. Mulheres cobertas de joias desciam dos carros como celebridades. E no meio de tudo aquilo, ela parecia invisível. Ou pior, parecia um erro. Seu vestido era simples. Azul escuro. Antigo, mas muito bem cuidado. Ela havia passado quase 2 horas tentando deixá-lo apresentável. Costurou uma pequena parte rasgada perto da cintura. Passou perfume apenas nos pulsos para economizar. E ficou vários minutos olhando o próprio reflexo antes de sair de casa, tentando criar coragem. Porque, no fundo, ela sabia que pisaria num lugar onde pessoas como ela nunca eram bem-vindas. Mesmo assim, entrou. Segurava uma pequena bolsa contra o peito com tanta força que os dedos tremiam. Dentro daquela bolsa havia apenas 2 coisas: um envelope e uma fotografia antiga. Nada mais. Mas ninguém naquela festa imaginava o peso que aqueles 2 objetos carregavam. Quando ela entrou no salão principal, as conversas diminuíram aos poucos. Não imediatamente. Primeiro vieram os olhares rápidos. Depois os cochichos. Então as expressões de julgamento começaram a aparecer sem nenhum pudor. A diferença entre ela e os convidados era cruel demais para passar despercebida. Enquanto as outras mulheres exibiam vestidos caríssimos e sorrisos arrogantes, ela parecia apenas cansada. Cansada de trabalhar. Cansada da vida. Cansada de tentar sobreviver. Os sapatos baixos denunciavam que ela passava o dia inteiro em pé. As mãos delicadas, mas marcadas, denunciavam anos de esforço. E havia algo nos olhos dela. Uma tristeza silenciosa. Difícil de ignorar. Mas ninguém ali se importava com isso. Uma mulher loira, usando um vestido vermelho brilhante, aproximou-se lentamente das amigas enquanto observava a desconhecida. "Meu Deus! Vocês viram isso?" As amigas olharam e começaram a rir baixo. "Quem deixou ela entrar aqui? Deve ser alguma empregada perdida." "Não, olha a bolsa dela. Talvez esteja pedindo dinheiro." As 3 começaram a rir. Ela ouviu. Claro que ouviu. E mesmo tentando fingir que não, seus olhos baixaram imediatamente. A vergonha queimava no rosto. Por alguns segundos, ela quase desistiu. Quase se virou. Quase foi embora. Mas então apertou ainda mais a bolsa contra o peito. Como se lembrasse do motivo pelo qual estava ali. E continuou andando. Do outro lado do salão, garçons passavam com bandejas de prata. Um pianista tocava uma música suave perto da escadaria principal. No centro da festa havia um enorme lustre dourado refletindo luz sobre o mármore impecável do chão. Era outro mundo. Um mundo que ela observava como alguém olhando através de uma vitrine. Porque pessoas pobres aprendem cedo uma coisa. Existem lugares onde sua presença incomoda. Ela tentou caminhar discretamente até a escadaria principal. Precisava encontrar o dono da mansão. Precisava entregar o envelope. E depois iria embora sem incomodar ninguém. Mas antes mesmo de colocar o pé no primeiro degrau, um segurança apareceu na frente dela. Alto. Sério. Frio. "Senhora, os funcionários entram pelos fundos." O coração dela afundou na mesma hora. Ao redor, algumas pessoas começaram a perceber a situação. E como sempre acontece em festas da alta sociedade, o constrangimento virou entretenimento. Os cochichos aumentaram. "Eu sabia.
Que vergonha! Como deixaram isso acontecer? Ela tentou explicar. A voz saiu baixa. Eu não sou funcionária. O segurança manteve a expressão dura. Então preciso pedir seu convite. Ela ficou em silêncio. Porque não tinha convite. Na verdade, ela nem deveria estar ali. Algumas pessoas começaram a rir abertamente. A mulher do vestido vermelho cruzou os braços com um sorriso cruel no rosto. Isso está ficando constrangedor. Outra respondeu. Aposto que veio atrás de algum rico. Mais risadas. E então, pela primeira vez desde que entrou naquela mansão, os olhos dela ficaram cheios d'água. Mas ela segurou o choro. Porque já tinha sido humilhada muitas vezes na vida. Mais vezes do que conseguia contar. Humilhação no trabalho. Humilhação no ônibus. Humilhação em lojas. Humilhação por ser pobre. Por usar roupa simples. Por não falar como eles. Por não parecer importante. Aquilo não era novidade. O problema era que naquela noite ela já estava emocionalmente destruída antes mesmo de chegar. E aquela festa era a última coisa que ela queria enfrentar. O segurança deu um passo à frente. Senhora, vou precisar que se retire. Ela respirou fundo. Os dedos apertaram o envelope dentro da bolsa. Então, quase num sussurro, respondeu. Eu só preciso falar com o Sr. Álvaro. Por favor. Ao ouvir aquele nome, algumas pessoas se entreolharam. Porque o dono daquela mansão não era apenas rico. O Sr. Álvaro era um dos empresários mais influentes da cidade. Um homem poderoso, temido, respeitado. E ninguém simplesmente falava com ele. A mulher do vestido vermelho riu alto. Ah, claro. Agora ela quer falar com o anfitrião da festa. O salão inteiro parecia observá-la naquele momento. E foi exatamente aí que algo inesperado aconteceu. No topo da grande escadaria da mansão, um homem apareceu. Alto, elegante, vestido num terno preto impecável. A presença dele sozinha foi suficiente para o salão silenciar aos poucos. Era Álvaro, o dono da mansão. Mas então, no instante em que os olhos dele encontraram os dela, algo mudou completamente em seu rosto. O sorriso desapareceu. A cor sumiu. E por alguns segundos, ele ficou imóvel, como alguém que acabará de ver um fantasma do próprio passado. Porque aquela mulher simples não era uma desconhecida. O silêncio que tomou conta do salão foi estranho, pesado. Até os músicos pareceram diminuir o ritmo sem perceber. No alto da escadaria, Álvaro continuava imóvel olhando para aquela mulher como se o mundo inteiro tivesse desaparecido ao redor dele. E aquilo começou a incomodar os convidados. Porque homens como Álvaro não demonstravam emoção. Muito menos em público. Ele era conhecido justamente pelo contrário. Frio, reservado, impossível de ler. Os jornais da cidade adoravam chamá-lo de um empresário de gelo. Nunca sorria demais. Nunca demonstrava fraqueza. Nunca permitia intimidade. E ainda assim, naquele instante, havia algo quase doloroso no olhar dele. A mulher também estava paralisada. Os olhos marejados. A respiração curta. A mão tremendo segurando a bolsa. Como se uma parte dela já soubesse que aquele encontro acabaria mexendo em feridas que nunca cicatrizaram. O segurança olhou confuso para Álvaro. Senhor, essa mulher. Mas Álvaro o interrompeu imediatamente. Deixe ela passar. A voz saiu firme, autoritária. O salão inteiro silenciou de vez. A mulher do vestido vermelho arregalou os olhos. Como assim? O segurança deu um passo para trás na mesma hora. E então aconteceu algo que ninguém naquela mansão esperava. Álvaro começou a descer lentamente as escadas, sem tirar os olhos dela, um degrau de cada vez, como se estivesse tentando confirmar que ela era real. Os convidados começaram a cochichar desesperadamente. Ele conhece ela? Quem é essa mulher? O que está acontecendo? Ela parecia ainda mais desconfortável agora. Porque todos estavam olhando. Todos. E ela odiava chamar atenção. Principalmente naquele estado. Quando Álvaro finalmente parou na frente dela, os dois ficaram em silêncio por alguns segundos. Próximos o bastante para perceberem o nervosismo um do outro. Ele observou o rosto dela com atenção. As marcas do tempo. O cansaço. A tristeza escondida nos olhos. Mas também reconheceu algo que nunca havia esquecido. Aquela mesma doçura silenciosa.
A mesma mulher que ele passou anos tentando tirar da memória. Ele engoliu seco. Helena? O nome saiu quase num sussurro. Ela baixou os olhos imediatamente. Como se ouvir o próprio nome na voz dele ainda machucasse. E machucava. Muito. Ao redor deles, a curiosidade crescia cada vez mais. Ninguém entendia por que o homem mais poderoso da festa estava olhando para aquela mulher simples daquele jeito. A mulher do vestido vermelho se aproximou discretamente de outra convidada. Você conhece ela? Nunca vi. Então por que ele está tratando ela assim? Mas antes que qualquer uma pudesse inventar uma resposta, Álvaro falou novamente. Baixo. Quase sem acreditar. Depois de todos esses anos. Helena respirou fundo. Tentava manter a voz firme, mas era impossível. Desculpa parecer desse jeito. Eu não queria estragar sua festa. A frase atingiu Álvaro de um jeito estranho. Porque ela ainda falava com ele da mesma maneira de anos atrás. Com cuidado. Como se tivesse medo de incomodar. E aquilo fez uma culpa antiga começar a subir pelo peito dele outra vez. Uma culpa que nunca desapareceu completamente. Só foi enterrada pelo tempo. Helena tentou entregar o envelope rapidamente. Eu só vim deixar isso, e vou embora. Mas Álvaro não pegou. Os olhos dele continuavam presos nela. Como se estivesse tentando entender tudo o que aconteceu com aquela mulher desde a última vez que a viu. Porque a Helena que existia em sua memória era diferente. Muito diferente. Ela ria mais. Sonhava mais. Tinha luz no olhar. Agora, parecia alguém esmagado pela vida. E aquilo destruía por dentro. Finalmente, ele pegou o envelope devagar. O salão inteiro observava em absoluto silêncio. Helena tentou se afastar. Boa noite. Mas antes que ela desse o primeiro passo, Álvaro segurou delicadamente sua mão. E aquele simples gesto foi suficiente para deixar a festa inteira em choque. Porque ninguém, absolutamente ninguém, jamais tinha visto Álvaro tocar alguém daquela forma. A mulher do vestido vermelho quase derrubou a taça. Meu Deus! Os convidados começaram a cochichar ainda mais alto. Só que Álvaro já não parecia ouvir nada. Os olhos dele continuavam presos aos dela. Então, pela primeira vez naquela noite, ele fez a pergunta que estava queimando dentro dele desde o instante em que a viu. Onde você esteve esse tempo todo? Helena ficou em silêncio. E naquele silêncio, havia dor demais. Então ela respondeu algo que fez o coração dele apertar imediatamente. Tentando sobreviver. As palavras foram simples. Mas havia tanto sofrimento nelas. Que Álvaro sentiu um peso terrível no peito. Porque, naquele instante, ele percebeu uma coisa. Enquanto ele construía um império, a mulher que um dia foi o amor da vida dele, estava sofrendo sozinha em algum lugar do mundo. E ele sequer sabia. Por alguns segundos, Álvaro não conseguiu responder. A frase dela continuava ecoando em sua cabeça. Tentando sobreviver. Aquilo destruiu alguma coisa dentro dele. Porque, pela primeira vez em muitos anos, todo o dinheiro daquela mansão pareceu inútil. O salão luxuoso. Os lustres dourados. As roupas caras. As pessoas importantes. Nada daquilo importava diante da mulher parada na frente dele. Helena tentou puxar a mão devagar. Claramente desconfortável com todos aqueles olhares. E aquilo só tornava tudo pior. Porque Álvaro começou a perceber algo doloroso. Ela estava tentando sair dali o mais rápido possível, como alguém acostumado a não ser desejado em lugar nenhum. Helena, espera. A voz dele saiu baixa, quase desesperada. Ela evitava olhar diretamente para ele. Não faz isso mais difícil do que já é. Mais difícil. Aquelas palavras carregavam anos de silêncio. Anos de dor. Anos de perguntas sem resposta. Os convidados continuavam observando cada segundo daquela cena como se assistissem a um espetáculo inesperado. Mas ninguém entendia a verdade. Ninguém ali sabia que, muitos anos antes, quando Álvaro ainda não era rico, quando ainda não existiam mansões, empresas e festas luxuosas, Helena era a única pessoa que acreditava nele. A única. Naquela época, Álvaro morava num apartamento pequeno, trabalhava até tarde e sonhava em construir algo grande na vida. E Helena esteve ao lado dele em cada momento difícil. Quando faltava dinheiro. Quando faltava comida. Quando ele pensava em desistir. Ela acreditava nele mesmo quando o mundo inteiro dizia que ele fracassaria. Só que o sucesso mudou tudo.
Ou pelo menos foi isso que ela acreditou durante todos aqueles anos. Álvaro fechou os olhos por um instante. As lembranças começaram a voltar com força demais. Helena sentada no chão do apartamento dividindo um miojo com ele enquanto os dois riam. Helena dormindo no sofá esperando ele voltar do trabalho. Helena segurando sua mão e dizendo: um dia sua vida vai mudar. E mudou. Mas não do jeito que ela imaginava. Porque no momento em que Álvaro começou a crescer financeiramente, pessoas importantes começaram a cercá-lo. Empresários, investidores, gente poderosa. E junto com aquelas pessoas, vieram as pressões, as críticas, os comentários venenosos. Ela não combina com sua nova vida. Você precisa de alguém da alta sociedade. Uma mulher simples vai atrasar sua imagem. E aos poucos, sem perceber, Álvaro começou a se afastar. Primeiro pelas reuniões, depois pelas viagens, depois pelas noites fora. Até que um dia, simplesmente desapareceu da vida dela. Sem explicação, sem despedida, sem coragem de olhar nos olhos dela e dizer a verdade. Helena sofreu sozinha. Esperou mensagens. Esperou ligações. Esperou respostas. Mas nada veio. Porque Álvaro foi covarde. E ele sabia disso. Durante anos tentou justificar aquilo para si mesmo. Dizia que precisava focar na carreira. Dizia que era jovem. Dizia que foi o melhor. Mas olhando para ela agora, pela primeira vez, ele percebeu o tamanho da destruição que deixou para trás. Helena respirou fundo tentando manter a compostura. Eu não devia ter vindo. Álvaro imediatamente balançou a cabeça. Não fala isso. Ela finalmente levantou os olhos para ele. E havia algo diferente naquele olhar agora. Não era raiva. Era pior. Era decepção. Uma decepção tão profunda, que parecia antiga demais para ser consertada. Você não imagina quantas vezes eu pensei nesse momento. Álvaro sentiu o coração acelerar. Mas Helena continuou antes que ele pudesse falar. E em todas elas, eu achei que sentiria raiva de você. Ela sorriu de maneira triste. Mas agora eu só sinto cansaço. Aquilo atingiu Álvaro mais forte do que qualquer grito teria atingido. Porque a indiferença de alguém que já te amou machuca muito mais que o ódio. Ao redor deles, o desconforto aumentava. Os convidados começavam a perceber que havia uma história muito mais profunda ali. A mulher do vestido vermelho cruzou os braços irritada. Ela claramente odiava ver Álvaro tratando aquela desconhecida daquela maneira. E pior ainda, odiava perceber que aquela mulher tinha importância. Muita importância. Então ela se aproximou lentamente. Álvaro, os investidores estão esperando você no salão principal. Mas ele nem olhou para ela. Nem respondeu. Os olhos continuavam presos em Helena. E aquilo feriu o orgulho dela imediatamente. Helena percebeu. Claro que percebeu. Então tentou encerrar aquilo de uma vez. Eu já entreguei o que precisava entregar. Ela apontou discretamente para o envelope nas mãos dele. Agora eu vou embora. Só que naquele instante, algo caiu da bolsa dela sem que percebesse. Uma fotografia antiga. Ela deslizou pelo chão de mármore até parar perto dos pés de Álvaro. Ele se abaixou automaticamente para pegar. E no segundo em que virou a foto, o mundo dele parou. Porque naquela fotografia estava Helena, mais jovem, sorrindo, e ao lado dela, uma pequena menina de aproximadamente 6 anos. Uma menina com os mesmos olhos dele. O coração de Álvaro disparou violentamente. As mãos começaram a tremer. Então ele levantou os olhos lentamente para Helena. Completamente sem ar. Quem é essa criança? No instante em que Álvaro fez aquela pergunta, Helena perdeu a cor. Os olhos dela foram imediatamente para a fotografia nas mãos dele. E pela primeira vez desde que chegou naquela mansão, o controle emocional dela pareceu desmoronar. Ela avançou rapidamente tentando pegar a foto de volta. Me devolve isso. Mas Álvaro segurou firme. Os olhos presos na imagem da menina. O coração batendo tão forte que parecia impossível respirar. A criança da fotografia tinha um sorriso tímido. Os cabelos escuros. Os mesmos olhos profundos que ele via no espelho todos os dias. Aquilo não podia ser coincidência. Não podia. Os convidados começaram a perceber que algo sério estava acontecendo. Os cochichos aumentaram outra vez.
Mas agora já não havia deboche. Havia tensão. Uma tensão pesada. Álvaro levantou os olhos lentamente para Helena. E a voz dele saiu rouca. Helena. Ela desviou o olhar imediatamente. E esse simples gesto já foi uma resposta cruel demais. O peito dele apertou violentamente. Me responde. Ela respirou fundo, tentando permanecer firme, tentando impedir as lágrimas. Mas era tarde demais. Porque o passado inteiro estava começando a explodir bem no meio daquela festa. Não aqui. A voz dela falhou. Álvaro deu um passo à frente. Essa menina. Ele engoliu seco. É minha filha? O salão inteiro ficou em silêncio absoluto. Até os garçons haviam parado. Ninguém ousava respirar direito. A mulher do vestido vermelho arregalou os olhos em choque. O quê? Helena fechou os olhos por alguns segundos. Como alguém reunindo forças para dizer algo que carregou sozinha durante anos. Então, devagar. Ela respondeu. Sim. A palavra caiu como uma bomba dentro da mansão. Algumas pessoas literalmente colocaram a mão na boca. Outras começaram a cochichar imediatamente. Mas Álvaro já não ouvia mais nada. Porque naquele instante, o mundo dele tinha acabado de virar do avesso. Filha. Ele tinha uma filha. Uma filha que nunca conheceu. Nunca segurou no colo. Nunca ouviu chamar de pai. O ar pareceu desaparecer dos pulmões dele. Meu Deus! As mãos tremiam enquanto olhava novamente para a fotografia. A menina parecia feliz. Simples. Doce. Inocente. E ele não fazia ideia de que ela existia. Álvaro levantou os olhos lentamente. Agora havia dor de verdade no rosto dele. Por que você nunca me contou? Helena finalmente explodiu. Não em gritos, mas numa dor tão sincera, que o salão inteiro ficou desconfortável. Por que você sumiu? Os olhos dela encheram de lágrimas. Você desapareceu da minha vida sem olhar para trás. Aquilo atingiu Álvaro como uma facada. Helena continuou. Eu procurei você. Eu tentei falar com você. Tentei ligar. Tentei ir atrás de você. Ela riu sem humor. Mas homens ricos têm secretárias, seguranças e portas fechadas. Lembra? Álvaro ficou imóvel. Cada palavra dela esmagava algo dentro dele. E pior, ele sabia que merecia ouvir tudo aquilo. Helena apertou os braços contra o próprio corpo, tentando controlar o tremor da voz. Quando descobri a gravidez, você já tinha ido embora. Os olhos dela estavam vermelhos agora. Anos de sofrimento começavam a escapar de uma vez. E depois você ficou famoso. Importante. Intocável. Ela olhou ao redor daquela mansão luxuosa. Enquanto eu tentava descobrir como alimentar uma criança sozinha. Aquilo destruiu Álvaro. Completamente. Porque pela primeira vez ele começou a imaginar a vida que Helena teve sem ele. As noites chorando sozinha. O medo. As dificuldades. A solidão. Enquanto isso, ele vivia cercado de luxo. O peso da culpa começou a sufocar seu peito. Helena enxugou rapidamente uma lágrima antes de continuar. Eu trabalhei em tudo que você puder imaginar. Faxina. Cozinha. Lavanderia. Plantão de madrugada. Ela sorriu de maneira triste. Às vezes eu dormia 2 horas por noite. Álvaro abaixou os olhos imediatamente. Porque não conseguia suportar aquilo. Não conseguia imaginar Helena passando por tudo isso enquanto ele construía impérios e dava festas milionárias. Ela respirou fundo. Mas sabe o pior? A voz dela ficou ainda mais baixa. Mais frágil. Ela perguntava sobre o pai. Aquilo destruiu o pouco equilíbrio que ainda restava dentro dele. Helena continuou. E eu nunca consegui odiar você na frente dela. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Porque mesmo depois de tudo, eu não queria que minha filha crescesse carregando ódio. Álvaro sentiu os olhos marejarem pela primeira vez em muitos anos. Naquela mansão cheia de pessoas importantes. O homem mais poderoso da sala parecia prestes a desabar. Então ele perguntou baixinho. Qual é o nome dela? Helena hesitou por alguns segundos. Como se aquele momento fosse importante demais. Então respondeu. Sofia. Álvaro repetiu o nome mentalmente. Sofia. Sua filha tinha nome. Tinha rosto. Tinha uma vida inteira da qual ele nunca participou. E de repente, todo o sucesso dele pareceu vazio. Mas então Helena falou algo que deixou o coração dele gelado. Ela está doente, Álvaro.
O silêncio voltou imediatamente. E dessa vez, foi ainda pior. Por alguns segundos, Álvaro simplesmente parou de respirar. As palavras dela ecoaram dentro da cabeça dele como um pesadelo. Ela está doente. O salão luxuoso desapareceu ao redor. As vozes desapareceram. A música desapareceu. Tudo o que existia agora era aquela frase. Helena apertou os dedos contra a própria bolsa tentando se manter firme. Mas dava para perceber que ela estava no limite. Cansada. Emocionalmente destruída. Como alguém que vinha carregando peso demais sozinha há muito tempo. Álvaro deu um passo mais perto. A voz saiu baixa. Assustada. Doente. Como? Helena demorou alguns segundos para responder. Como se até pronunciar aquilo machucasse. Os médicos encontraram um problema no coração dela há alguns meses. O coração de Álvaro afundou imediatamente. Ela continuou. No começo achei que fosse cansaço. Mas ela começou a passar mal na escola. A voz dela tremia. Teve desmaios. Falta de ar. E depois vieram os exames. Álvaro sentiu um nó subir pela garganta. Aquela menina, a filha dele, estava sofrendo. E ele não fazia ideia. Helena desviou o olhar. Claramente envergonhada. O tratamento é muito caro. A vergonha daquela frase era cruel. Porque pobreza humilha até quando alguém só está tentando salvar um filho. Álvaro apertou a fotografia com força. Os olhos fixos no rosto da pequena Sofia. Tentando entender como perdeu tantos anos da vida dela. Então perguntou quase num sussurro. Quantos anos ela tem? 6. 6 anos. 6 aniversários perdidos. 6 natais. 6 anos sem ouvir pai. Uma dor pesada começou a esmagar o peito dele. Helena respirou fundo. Eu não queria vir aqui. Ela olhou ao redor da mansão cheia de luxo. Mas eu não tinha mais opção. Aquilo atingiu Álvaro violentamente. Porque pela primeira vez ele percebeu o tamanho do desespero necessário para Helena aparecer naquele lugar. Ela odiava aquela exposição. Odiava chamar atenção. Odiava parecer alguém pedindo ajuda. Mas fez mesmo assim. Por Sofia. Sempre por Sofia. Helena abriu a bolsa novamente e tirou alguns papéis amassados. Exames médicos. Receitas. Laudos. Tudo cuidadosamente guardado apesar do desgaste. Álvaro pegou os documentos com as mãos trêmulas. E enquanto lia, o rosto dele foi perdendo completamente a cor. A situação era séria. Muito séria. Helena observava em silêncio. Como alguém esperando uma sentença. Então falou baixinho. Os médicos disseram que ela precisa da cirurgia logo. Álvaro levantou os olhos imediatamente. E você estava passando por tudo isso, sozinha? A pergunta pareceu machucar Helena. Ela soltou uma risada triste. Sozinha é uma palavra leve perto do que realmente foi. Aquilo atravessou Álvaro por dentro. Porque havia algo pior que abandono. O abandono silencioso. Aquele onde a pessoa sofre sem ninguém perceber. Helena olhou discretamente para os convidados ao redor. Muitos fingiam conversar. Outros observavam sem disfarçar. Ela claramente queria desaparecer dali. Eu não vim atrás da sua fortuna. A voz dela ficou firme pela primeira vez. Se fosse por mim, eu nunca pisaria aqui. Álvaro sentiu vergonha de si mesmo naquele instante. Porque percebeu que ela ainda precisava se defender. Ainda precisava deixar claro que não era interesseira. Mesmo depois de tudo que passou. Helena continuou. Eu só precisava salvar minha filha. Minha filha. Não nossa. E aquilo doeu mais do que deveria. Porque mostrava claramente uma verdade. Ela aprendeu a viver sem ele. Álvaro fechou os olhos rapidamente. A culpa já era quase insuportável. Mas então algo inesperado aconteceu. Uma voz feminina interrompeu o silêncio. Álvaro, isso já passou dos limites. Era a mulher do vestido vermelho. Ela se aproximou lentamente, incomodada com toda aquela situação. Os olhos dela estavam cheios de irritação. E principalmente ciúme. Os investidores estão esperando há quase meia hora. Álvaro nem olhou para ela. Mas Helena imediatamente percebeu algo. A intimidade. O jeito como aquela mulher falava. A forma como estava ao lado dele. Então perguntou baixinho. Eu atrapalhei alguma coisa? A mulher respondeu antes mesmo de Álvaro. Na verdade, sim. O clima ficou pesado imediatamente.
Ela cruzou os braços e analisou Helena de cima a baixo outra vez. Mas agora havia algo pior no olhar dela. Desprezo misturado com ameaça. Essa noite é importante pro Álvaro. Pessoas importantes estão aqui. Ela deu um sorriso frio. Então talvez não seja o melhor momento para dramas pessoais. Álvaro finalmente virou o rosto. E o olhar dele mudou completamente. Frio. Duro. Perigoso. Camila. Já chega. Mas Camila não recuou. Porque estava acostumada a ser ouvida. Afinal, todos naquela cidade acreditavam que ela seria a futura esposa de Álvaro. Linda. Rica. Elegante. Perfeita para o mundo dele. Enquanto Helena era exatamente o tipo de mulher que aquele mundo desprezava. Camila olhou para a fotografia nas mãos dele. Depois para Helena. E então falou algo cruel bastante para fazer o salão inteiro congelar. Você realmente apareceu depois de anos. Com uma criança. Justo agora que ele é milionário? O silêncio foi imediato. Helena perdeu completamente a expressão. Como se tivesse levado um tapa. E Álvaro, pela primeira vez naquela noite, pareceu verdadeiramente furioso. O salão inteiro ficou em silêncio. Um silêncio pesado. Constrangedor. Daqueles que fazem até o ar parecer mais difícil de respirar. Helena permaneceu imóvel. Mas os olhos dela entregavam tudo. A dor. A vergonha. O cansaço de anos sendo julgada por ser pobre. Porque aquela não era a primeira vez que alguém insinuava aquilo. Que ela queria dinheiro. Que estava se aproveitando. Que mulheres simples sempre tinham segundas intenções. Pessoas ricas adoravam acreditar nisso. Era mais fácil do que admitir que alguém pobre podia apenas estar desesperado. Helena abaixou os olhos devagar, como alguém tentando reunir forças para não desabar na frente de dezenas de desconhecidos. E aquilo destruiu Álvaro por dentro. Porque ele conhecia Helena. Conhecia de verdade. Ela era orgulhosa demais para pedir qualquer coisa. Sempre foi. Nos tempos difíceis, era ela quem dividia o pouco que tinha. Era ela quem dizia: a gente dá um jeito. Mesmo quando não existia jeito nenhum. Então ouvir alguém tratando Helena daquela forma, na frente dele, foi como assistir alguém pisar em algo precioso. Camila cruzou os braços, claramente irritada com o silêncio de Álvaro. O quê? Eu só falei o que todo mundo aqui está pensando. Alguns convidados desviaram o olhar imediatamente. Porque, no fundo, muitos realmente estavam pensando aquilo. E Helena percebeu. Claro que percebeu. A humilhação começou a sufocar o peito dela outra vez. Ela respirou fundo e tentou manter a voz firme. Eu não vim atrás do dinheiro dele. Camila soltou uma risada debochada. Ah, claro. Então apareceu numa festa milionária por coincidência. Helena sentiu os olhos queimarem. Mas antes que pudesse responder, Álvaro finalmente falou. E a voz dele saiu tão fria, que várias pessoas se arrepiaram. Você vai pedir desculpas agora. Camila ficou sem reação por um instante. Desculpa. Álvaro deu um passo à frente. O olhar fixo nela. Você humilhou uma mulher que sofreu sozinha enquanto eu nem sabia da existência da minha própria filha. O salão inteiro congelou. Porque aquilo foi mais que uma defesa. Foi uma confissão pública. Pela primeira vez naquela cidade. Álvaro estava admitindo culpa. Camila riu sem acreditar. Álvaro, você não pode estar falando sério. Mas ele continuou. Você não sabe absolutamente nada sobre ela. Helena fechou os olhos por um instante. Porque ouvir aquilo dele, depois de tantos anos, mexeu profundamente com algo que ela tentava manter enterrado. Camila percebeu imediatamente. E aquilo aumentou ainda mais sua irritação. Meu Deus! Você ainda ama essa mulher, não é? A pergunta caiu como uma bomba no salão. Os convidados ficaram imóveis esperando a resposta. Helena imediatamente virou o rosto, como se não suportasse ouvir aquilo. E Álvaro não respondeu. Mas o silêncio dele respondeu por tudo. Camila perdeu completamente a compostura. Inacreditável. Ela apontou discretamente para Helena. Você vai jogar sua vida inteira fora por causa de uma mulher que apareceu do nada com uma criança? Aquilo foi longe demais. Muito longe. Helena finalmente ergueu os olhos. E pela primeira vez, havia raiva neles. Uma raiva silenciosa, dolorida, acumulada durante anos.
Não fala da minha filha desse jeito. A voz dela saiu baixa, mas firme. Camila revirou os olhos. Ah, por favor. Chega. Dessa vez Álvaro praticamente cortou o ar com a própria voz. O salão inteiro ficou imóvel. Porque ninguém jamais via Álvaro perder a calma. Nunca. Mas agora, havia algo perigoso no olhar dele. Algo quase feroz. Ele se virou lentamente para os convidados ao redor. E então fez algo que ninguém naquela mansão esperava. Segurou a mão de Helena novamente. Na frente de todos. Sem medo. Sem vergonha. Sem hesitação. Camila ficou branca. Os investidores observavam em absoluto choque. E Álvaro falou olhando diretamente para todos eles. Essa mulher foi a única pessoa que acreditou em mim quando eu não tinha absolutamente nada. Helena imediatamente sentiu os olhos encherem de lágrimas. Porque aquela era a primeira vez, em muitos anos, que ele reconhecia aquilo. Álvaro continuou. Enquanto muita gente aqui me respeita por causa do meu dinheiro, ela me respeitava quando eu era só um homem falido cheio de sonhos. O salão inteiro silenciou. Algumas pessoas começaram a baixar os olhos, constrangidas, porque a verdade tinha peso, e Álvaro ainda não havia terminado. Então ninguém aqui vai desrespeitar Helena outra vez. Ninguém. Camila parecia humilhada agora. Mas Helena parecia emocionalmente perdida. Porque parte dela ainda queria odiar Álvaro. Queria. Depois de tudo que sofreu, seria mais fácil odiá-lo. Mas naquele instante, vendo ele defendê-la daquele jeito, algo antigo começou a machucar dentro dela outra vez. Algo que ela passou anos tentando apagar. Sentimento. Só que antes que qualquer coisa pudesse ser dita, o celular de Helena começou a tocar. E no segundo em que viu quem estava ligando, o rosto dela perdeu completamente a cor. Álvaro percebeu imediatamente. O que foi? Helena atendeu com as mãos tremendo. E então, a voz desesperada de uma enfermeira ecoou do outro lado da ligação. Senhora Helena? A Sofia piorou. A senhora precisa vir para o hospital agora. O mundo de Helena desabou naquele instante. A mão começou a tremer tão forte que ela quase deixou o celular cair no chão. O quê? A voz saiu falhando. Do outro lado da ligação, a enfermeira tentava manter a calma, mas dava para ouvir a urgência. A Sofia teve uma crise de falta de ar há alguns minutos. Os médicos estão tentando estabilizar ela. Helena perdeu completamente a cor. Meu Deus! O salão inteiro observava em silêncio absoluto. Mas agora ninguém parecia interessado em fofoca. O clima havia mudado completamente. Porque sofrimento verdadeiro muda tudo. Helena levou a mão até a boca tentando controlar o desespero. Eu tô indo agora. Ela desligou rapidamente. A respiração curta. Os olhos desesperados. Por alguns segundos ela pareceu perdida, como alguém tentando pensar e respirar ao mesmo tempo. Então pegou a bolsa rapidamente. Eu preciso ir. Álvaro segurou o braço dela imediatamente. Eu vou com você. Helena balançou a cabeça no reflexo. Não precisa. Mas ele já estava pegando as chaves do carro. Eu disse que vou. A voz dele não era autoritária daquela vez. Era diferente. Era culpa, medo, desespero. Porque pela primeira vez na vida, Álvaro estava sentindo o terror de quase perder alguém que amava. Mesmo sem conhecer a própria filha. Camila observava tudo sem acreditar. O salão inteiro também. Os investidores. Os convidados. Os empresários importantes. Todos esquecidos. Porque Álvaro simplesmente começou a sair da própria festa sem se importar com mais nada. Helena tentou acompanhá-lo rapidamente. Os saltos baixos batiam nervosos no mármore da mansão enquanto ela tentava conter as lágrimas. E pela primeira vez naquela noite, ela parecia frágil de verdade. Não a mulher forte que suportou tudo sozinha, mas apenas uma mãe desesperada. Quando chegaram na área externa da mansão, o vento frio da noite bateu no rosto deles. Álvaro abriu a porta do carro imediatamente. Um carro preto luxuoso estacionado bem na frente da entrada principal. Helena hesitou por um segundo. Talvez porque aquele carro representasse exatamente o mundo ao qual ela nunca pertenceu. Mas Sofia era mais importante que qualquer orgulho. Ela entrou. Álvaro assumiu o volante e arrancou com o carro pela avenida iluminada da cidade. O silêncio dentro do veículo era sufocante.
Só se ouvia a respiração nervosa de Helena. E o som abafado dela tentando não chorar. Álvaro apertava o volante com força. Os pensamentos completamente destruídos. Filha. Ele ainda não conseguia acreditar. Uma filha. E pior, uma filha doente. Ele olhou discretamente para Helena. Ela estava olhando pela janela tentando permanecer forte. Mas as lágrimas escorriam em silêncio agora. E aquilo partiu o coração dele. Helena. Ela limpou o rosto rapidamente. Como alguém acostumado a esconder dor. Desculpa. Aquilo machucou Álvaro de um jeito estranho. Porque até chorando ela ainda pedia desculpas. Ele respirou fundo. Não pede desculpa para mim. O carro avançava pelas ruas quase vazias da cidade. Semanas atrás, Álvaro provavelmente estaria naquela mesma hora fechando contratos milionários ou discutindo negócios. Agora, tudo parecia insignificante. Depois de alguns segundos em silêncio, ele perguntou baixinho. Ela sabe sobre mim? Helena demorou a responder. E aquilo já assustou Álvaro. Finalmente, ela falou. Sabe. O coração dele apertou imediatamente. E, o que você disse para ela? Helena abaixou os olhos. Que o pai dela era alguém importante. Aquilo foi como uma facada. Importante. Sim. Importante demais para estar presente. Importante demais para voltar. Importante demais para perceber o sofrimento delas. Álvaro fechou os olhos rapidamente por um segundo, sentindo a culpa esmagar o peito cada vez mais. Helena continuou olhando pela janela. A cidade passava em luzes borradas enquanto ela falava baixinho. Ela sempre perguntava por que você nunca apareceu. A garganta de Álvaro travou. E eu nunca soube responder. Silêncio outra vez. Pesado. Doloroso. Então Helena falou algo que destruiu o pouco equilíbrio que ainda restava nele. Mesmo assim, ela desenhava você. Álvaro virou o rosto lentamente, sem respirar. Helena abriu a bolsa tremendo e tirou uma folha dobrada várias vezes. Um desenho infantil, feito com lápis de cor. Nele havia 3 pessoas de mãos dadas. Uma mulher, uma criança e um homem alto de terno. Acima do desenho, escrito com letras tortas, estava: Minha família. O peito de Álvaro cedeu completamente naquele instante. Porque aquela menina, mesmo sem conhecer o pai, ainda sonhava com ele. E aquilo era doloroso demais. Helena segurava o desenho com cuidado, como se fosse algo precioso. Ela dizia que um dia você apareceria. A voz dela falhou. E eu não tinha coragem de destruir essa esperança. Álvaro sentiu os olhos marejarem violentamente. A culpa agora era quase física. Pesada. Sufocante. Ele respirou fundo tentando recuperar o controle. Mas então percebeu algo. Helena estava tremendo. Muito. As mãos frias. A respiração desregulada. Os olhos completamente desesperados. Então ele entendeu uma verdade brutal. Ela estava cansada. Não cansada daquela noite. Cansada da vida. Cansada de lutar sozinha. E pela primeira vez em muitos anos, Álvaro percebeu que talvez ainda existisse tempo para consertar alguma coisa. Mas quando o hospital finalmente apareceu na frente deles, uma sensação horrível tomou conta do peito dele. Porque ele tinha medo de estar atrasado demais. Assim que o carro parou na frente do hospital, Helena praticamente saiu correndo. Álvaro veio logo atrás. Os corredores estavam silenciosos, iluminados por aquela luz branca fria que faz qualquer notícia parecer ainda mais assustadora. O som distante de aparelhos médicos ecoava pelo andar enquanto Helena caminhava rápido, quase sem conseguir respirar. Então uma enfermeira apareceu. Senhora Helena? Ela correu até ela imediatamente. Minha filha, como ela está? A enfermeira tentou manter a calma. Os médicos conseguiram estabilizar ela por enquanto. Helena fechou os olhos no mesmo instante, como alguém que finalmente conseguiu respirar depois de vários minutos se afogando. Mas a enfermeira continuou. Porém, o quadro dela ainda é delicado. O medo voltou imediatamente. Álvaro observava tudo em silêncio. E pela primeira vez na vida, ele se sentia impotente. Dinheiro nenhum no mundo podia pagar aqueles 6 anos perdidos. Helena levou a mão até o rosto tentando controlar o choro. Então a enfermeira perguntou: A senhora quer entrar? Helena assentiu rapidamente. Mas antes de entrar, ela hesitou.
porque Álvaro ainda estava ali, parado, em silêncio, sem saber qual era o próprio lugar naquela história. Os dois se olharam por alguns segundos. Então Helena falou baixinho: "Ela vai querer conhecer você." Aquilo quase fez o coração dele parar. A garganta travou completamente. "Eu posso entrar?" Helena segurou as lágrimas mais uma vez. E respondeu algo que ele jamais esqueceria: "Você já perdeu tempo demais." Álvaro sentiu os olhos marejarem imediatamente. Então os dois entraram juntos no quarto. A pequena Sofia estava deitada na cama do hospital, ligada a aparelhos, abraçando um ursinho já gasto pelo tempo. Parecia tão pequena, tão frágil, que Álvaro sentiu uma dor absurda atravessar o peito. Porque aquela era sua filha. Sua menina. E ele nunca esteve ali antes. Sofia abriu os olhos devagar ao ouvir a porta. O rosto cansado iluminou um pouquinho quando viu Helena. "Mamãe." Helena correu até ela imediatamente, segurando sua mão. "Eu tô aqui, meu amor." Sofia então percebeu Álvaro parado mais atrás. Os olhinhos curiosos ficaram presos nele. "E então?" Ela perguntou baixinho. "É ele." O mundo inteiro pareceu parar naquele instante. Helena começou a chorar imediatamente. E Álvaro? Álvaro simplesmente desabou por dentro. Porque aquela criança já sabia. Já esperava por ele. Helena assentiu lentamente. "É sim." Sofia olhou outra vez para Álvaro. E mesmo fraca, sorriu. Um sorriso pequeno, doce, inocente. "Eu sabia que você vinha." Aquilo destruiu Álvaro completamente. As lágrimas finalmente escorreram sem que ele conseguisse impedir. Porque uma criança, mesmo sem receber nada dele, ainda acreditava em sua chegada. Ele se aproximou devagar da cama, como alguém que tinha medo de não merecer aquele momento. Então segurou a pequena mão dela pela primeira vez. E naquele simples toque, todo o orgulho, todo o ego, todo o dinheiro, desapareceram. Só restou um pai arrependido. Sofia apertou fraquinho os dedos dele. "Mamãe dizia que você era uma pessoa boa." Álvaro abaixou a cabeça imediatamente. Porque não se sentia bom. Não depois de tudo. Mas Helena observava aquela cena em silêncio. E pela primeira vez em muitos anos, viu algo diferente naquele homem. Não um empresário poderoso. Não um milionário admirado pela cidade. Mas o rapaz simples que um dia dividiu sonhos com ela num apartamento pequeno. Talvez ele ainda existisse ali em algum lugar. Dias depois, Álvaro cancelou reuniões, viagens e contratos importantes. Nada mais vinha antes da filha. Ele conseguiu os melhores médicos, os melhores tratamentos. E permaneceu ao lado de Sofia em cada momento. Mas o que mais surpreendeu Helena não foi o dinheiro. Foi a presença. Álvaro estava ali. Nas noites difíceis. Nos exames. Nos medos. Nas crises. Ali. Como deveria ter estado desde o começo. E aos poucos, Sofia começou a melhorar. O hospital, antes tão frio, começou a ganhar desenhos coloridos feitos por ela mesma. Enfermeiras sorriam ao ver Álvaro sentado no chão brincando com a filha. E Helena, mesmo tentando resistir, começou a sentir o coração fraquejar outra vez. Porque amor verdadeiro às vezes sobrevive até ao tempo. Numa tarde silenciosa, enquanto Sofia dormia, Álvaro encontrou Helena sentada sozinha perto da janela do hospital. Ela observava a chuva cair lá fora. Então ele se aproximou devagar. Sem arrogância. Sem máscaras. Sem aquele orgulho que destruiu os 2 anos atrás. E falou baixinho. "Eu passaria o resto da vida tentando reparar tudo." Helena permaneceu em silêncio. Os olhos marejados. Então ele continuou. "Mas mesmo assim sei que nunca vou recuperar o tempo que perdi com vocês." A voz falhou. "E isso vai me machucar para sempre." Helena finalmente olhou para ele. E pela primeira vez em muitos anos, não viu um estranho. Viu o homem que um dia amou. Cansado. Arrependido. Humano. Álvaro então segurou a mão dela lentamente. Da mesma forma que fez naquela festa. Só que agora, não existiam convidados olhando. Nem pessoas julgando. Nem riqueza separando os dois. Apenas verdade. E depois de alguns segundos, Helena segurou a mão dele de volta. Porque algumas histórias não acabam quando o amor desaparece. Às vezes,
Elas recomeçam quando duas pessoas finalmente aprendem o valor uma da outra. Se quiser acompanhar mais histórias emocionantes como essa, curta e se inscreva no canal.